Shalom, Uvraha, paz e bênção sobre a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dos princípios da fé erradita. Hoje chegamos ao terceiro princípio, que nos ensina uma verdade fundamental sobre a natureza do Criador. Hoje você vai sair daqui com a certeza de que Deus não se manifesta pessoalmente através de um corpo. Deus, ele não encarna em corpo algum. Essa história de que Deus encarnou num corpo dentro de uma Virgem Maria e nasceu um Salvador é mentira, tá bom? Hoje você vai aprender o nosso terceiro princípio de fé erradita. Mas antes de começar, eu queria que você deixasse o seu like. Eu tô vendo que já tem gente aqui participando. Deixa eu dar uma olhada aqui pelo computador, porque fica mais fácil para mim. Tem o pessoal da Dalet Shop, Beistorá Music, música. E tem o Francisco Júnior Y8K, é isso mesmo? Obrigado aí já pelos seus comentários. Já estavam aí aguardando a nossa transmissão, né? E hoje eu queria que você deixasse seu like, mandasse essa live para mais pessoas, pelo menos para umas 3 ou 4 pessoas aí, para nos ajudar a levar os ensinamentos dessa nova linhagem de fé e de mudança de pensamento, que é a fé erradita, a mais pessoas, né? Mas antes de tudo, nós vamos rezar, vamos orar. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que deste ao homem tua palavra como luz para o caminho e verdade para a alma. Nós te agradecemos porque em bondade revelaste a tua vontade por meio da Taná e nos chamastes a conhecer-te cada vez mais. Concede-nos, ó Eterno, um coração humilde para aprender, uma mente atenta para compreender e um espírito disposto a praticar aquilo que ouvirmos. Afasta de nós todo orgulho, toda distração e todo entendimento equivocado. Que a tua verdade seja gravada em nossos corações e transforme nossa maneira de pensar, falar e viver. Que esse estudo fortaleça nossa fé, aprofunde nossa reverência por teu santo nome e nos conduza a caminhar em fidelidade diante de ti todos os dias. Pois somente tu és Deus, desde a eternidade até a eternidade. Amém? Graças a Deus, Baruch Hashem. Olha, para você que já está entrando na nossa live hoje, já tem um comentário aqui embaixo fixado, que é o link para você baixar o PDF dessa aula, se você quiser depois estudar mais sobre o princípio. E se você perdeu a aula número 1 e a aula número 2, eu vou deixar o card aqui da aula número 2. Na aula número 2 tem um card do número 1, da aula número 1, tá bom? Para você acompanhar desde o primeiro princípio até hoje, que estamos no terceiro princípio, que já eu vou dizer qual é o tema do nosso terceiro princípio. E eu já vou pedir que você também deixe seu like, compartilhe essa live com mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais gente, mais pessoas, para conhecerem a nova linhagem de fé, que é a fé erradita, tá bom? E o nosso terceiro princípio, ele é: Deus não é corpo e nem semelhante a nada. Deus não é corpo nem semelhante a nada. Quando pensamos em Deus, muitas vezes a nossa mente tende a imaginar formas, imagens ou características humanas. Mas será que o Criador pode ser representado por alguma figura? A própria Taná responde a essa pergunta. Vamos abrir a nossa Taná. Para mim é Taná, para você é Velho Testamento, em Devarim. Devarim significa palavras e é o título dado ao livro de Deuteronômio. Abra aí em Deuteronômio na sua Bíblia, capítulo 4, versículos, eu vou ler do 14 ao 16, tá bom?
Baixar. E o Eterno ordenou a mim, naquele tempo, ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprireis na terra a qual estáis passando para herdá-la. E guardarei muitos vossas almas, porque não viste imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não vos corrompais, fazendo para vós estátuas de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher. O que me chamou a atenção nesse capítulo 4 foi o versículo 15, que diz assim: e guardarei vós muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Moisés está fazendo uma referência no dia da entrega da Torá, quando o Eterno estava ali falando com o povo. Então ele está lembrando ao povo que o povo não viu imagem alguma. Mesmo Moisés fazendo essa advertência, antes, lá no capítulo 20, se eu não me engano, 19 ou 20 de Êxodo, foi que o povo fez uma imagem de um bezerro, né? Não adiantou, porque o que o povo queria, aquilo que a mente concebe, imaginar formas, imagens, características humanas para o Eterno. E Deus não é corpóreo, ele não é uma imagem, ele não tem imagem, ele é um espírito. Então, o nosso princípio é declarado assim, creio com fé plena que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Amém? Então, Deus, ele não possui corpos, nem limitações da criação. Porque um corpo, ele é um limite da criação. Então, como é que é possível a pessoa acreditar, e eu passei durante muito tempo da minha vida acreditando nessa mentira, de que o Eterno sairia do seu trono, desceria para encarnar numa Virgem Maria para poder conceber um Salvador. Eu me enganei durante muito tempo sobre essa figura criada pelos concílios da Igreja Católica. Então, eu não podia conceber na minha mente que Deus seria limitado aqui na Terra se ele estivesse dentro de um corpo. Então, a Bíblia aqui está dizendo, em Devarim 4,15, que a gente não viu ele em forma de imagem alguma. Moisés está lembrando ao povo que quando o Eterno falou no Monte Sinai, nenhuma forma foi vista. Eles ouviram sua voz, mas não contemplaram qualquer imagem. Imagem alguma eles viram, só ouviram a voz. Essa advertência tinha um propósito muito claro: impedir que Israel tentasse representar Deus por meio de figuras ou formas materiais. Então, era isso que Moisés estava tentando impedir, fazendo uma advertência ao povo para que eles não fizessem representações do Eterno por figuras, por formas materiais. Ele queria que o povo lembrasse do Eterno como um espírito, pela voz que eles ouviram. Olha só que frase interessante. Tudo aquilo que possui corpo ocupa um lugar e tem limites e está sujeito a tempo e ao desgaste. E o Eterno, ele é eterno, ele não tem princípio e ele não terá fim. Como é que ele ia conceber essa ideia de querer vir lá do trono, morar aqui na terra, ir para lá de novo e depois voltar novamente como o Mashiach? Não tem concepção nenhuma isso na Bíblia. O Criador, ele está acima de todas essas limitações. Imagine só o Eterno deixando o seu trono e vindo morar aqui na terra
num corpo de um homem inventado pelos concílios na forma de um homem de Deus? Quando dizemos que Deus não é corpo, afirmamos que ele não depende da matéria, não está preso ao espaço e não pode ser descrito pelas características da criação. As expressões do Tanar, que é a Bíblia hebraica, que falam de mão, dos olhos ou dos braços do Eterno, são formas humanas de descrever sua ação e poder, para que possamos compreender sua atuação. Então, quando a Bíblia está falando das mãos, dos olhos, dos braços do Eterno, não são formas humanas, mas é que a gente possa ter compreensão de como é que Deus atua na nossa vida. Elas não significam que Deus possui um corpo físico, entendeu? Então, quando a Bíblia está se relatando esse tipo de alegoria, de fala, ela não está dizendo que Deus tem um corpo físico. Ela está falando da forma como Deus atua e não da forma que Deus é fisicamente. O Criador, ele é espírito eterno e ilimitado. Não há nada que se assemelhe ao Criador. O princípio da nossa fé radita continua dizendo assim, ó, não há nada que se assemelhe a ele, porque não há nada que se assemelhe a ele, ponto final. Essa afirmação, ela vai além da ideia de que Deus não possui corpo. Ela ensina que não existe nada na criação que possa representar a sua essência. Olha só que coisa. Ela ensina que não existe nada na criação que possa representar a sua essência. Então, como é que a gente acredita que um tal de JC, ele foi Deus aqui na Terra? E que as pessoas idolatram ele como Deus, e muitos adeptos de algumas religiões, e eu fui enganado durante muito tempo sobre isso, ainda fazem essa acepção e de concepção de dizer que ele é Deus. Deu para entender? Nada pode representar a essência do Eterno aqui na Terra. Nem mesmo essa invenção de um nascimento virginal através de uma virgem que daria à luz um filho, um conhecimento totalmente errado, uma distorção da palavra do Eterno através disso aí, para enganar muitos e levar muitos à idolatria, à trindade e a se afastar do Eterno cada dia mais. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhuma força da natureza, nenhuma imagem e nenhum objeto tem essa capacidade de representar a essência do Eterno. Tudo aquilo que existe foi criado por ele e por isso jamais pode ser comparado ao Criador. Imagina só, Deus, ele cria o homem e depois pretende morar dentro do homem. Olha que coisa incrível. Não tem concepção, não tem entendimento para essa coisa na minha mente. Depois que você começa a estudar a fé radita, a fé através dos escritos judaicos, você passa a entender que o Novo Testamento, ele foi vários livros escritos para enganar as pessoas. Por quê? Porque um dos objetivos da igreja antiga, eu não vou falar mais da igreja romana, era enganar as pessoas. E qual foi o primeiro objetivo dela? Através de Martim Lutero, eles queimaram todo tipo de literatura judaica. Para quê? Para que as pessoas não pudessem conhecer realmente a verdade e passar a ser os controladores da fé. Esse princípio nos protege da idolatria, não apenas das imagens físicas, mas também das falsas ideias sobre quem é Deus. Então, esse princípio da gente ter esse entendimento de que Deus não é corpo, ele vai nos proteger da idolatria, das imagens físicas e também das falsas ideias de quem é Deus. Quanto mais conhecemos a grandeza do Eterno, mais entendemos que ele está acima de qualquer comparação.
Eu vou te fazer uma pergunta. Se você acha realmente que Deus é corpóreo, me mostra para mim, responde aqui nos comentários. Mostra um versículo do Taná que fala que o Messias viria, passaria um determinado tempo aqui na terra, voltaria para o céu e depois viria novamente. E me mostra aqui. Como é que pode ser concebida uma ideia de um Messias que falha na sua missão e tem que voltar uma segunda vez para poder continuar essa missão? E outra pergunta que eu queria fazer para você. Você acredita realmente que Deus acredita e recebe sacrifícios humanos? Terceira pergunta que eu quero fazer. Você acredita em espiritismo? Porque, segundo os relatos do Novo Testamento, o espírito de Moisés e de Elias apareceram para esse JC. E aí? Como é que você me responde isso? Você acredita nisso? Nesse tipo de invenção de história? Deus, ele não é corpo. Ele não se materializa no corpo físico. Nossa adoração deve ser dirigida ao Criador, como ele realmente é, e não como a nossa imaginação gostaria que ele fosse. Você tem que adorar a Deus como ele é, espírito e verdade, e não como você quer que ele seja, tá bom? E para a gente finalizar a nossa live, eu quero trazer uma aplicação. Como essa verdade transforma a nossa fé? Quando reconhecemos Deus, que Deus ele não tem corpo e não se parece com nada da criação, aprendemos 3 lições. Primeiro, adoramos o Criador e não representações humanas. Nossa fé está firmada na revelação do Taná, não nas imagens. Deu para entender? Quando a gente começa a reconhecer que Deus não é corpo, a primeira lição importante é que a gente passa a adorar o Criador e não as representações humanas. Segundo, desenvolvemos referências. Deus é infinitamente maior do que conseguimos compreender e isso nos leva à humildade diante dele. E terceiro, confiamos em sua presença, mesmo sem vê-lo. A gente não precisa de uma imagem, de uma representação, para poder a gente acreditar que Deus está ao nosso lado. O Eterno não está limitado a lugar ou forma. Ele está presente em toda a criação e conhece todas as coisas. E só para a gente recapitular o que a gente acabou de aprender hoje nesse terceiro princípio. Deus não possui corpo, nenhuma característica física pode defini-lo, nada na criação pode ser comparado ao Criador, e nossa adoração deve ser dirigida somente ao Eterno, conforme ele se revelou no Taná. Então, se esse estudo fortaleceu sua fé, compartilhe essa live depois da edição, que ela estiver gravada no nosso canal aí da Beit HaTorá, para que mais pessoas possam conhecer esses princípios de fé radita. Deixa seu comentário aqui, depois que você assistir a live, o que mais chamou sua atenção? E acompanhe os próximos estudos dessa série. São 20 dias, hoje é o nosso terceiro dia, são 20 princípios, 20 preceitos de fé erraditas. E o que quer dizer erradita? Erradita são um povo, é uma fé, é um movimento, é uma linhagem que está nascendo para as pessoas que estão afastadas, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas pelo fardo do Evangelho, pelo fardo das igrejas, pelo fardo de pessoas que estão colocando peso sobre sua vida. Então, nós estamos restaurando a fé monoteísta através do Deus Errade, que é o Deus que criou os céus e a terra. Então, compartilha isso com mais pessoas, para que mais pessoas possam continuar a aprender através da fé erradita. Deixe seu comentário contando o que mais chamou a atenção e acompanhe.
fique acompanhando. Amanhã tem mais, 19h30, nós vamos estar aqui. Se você perdeu a aula 1 e 2, tem uma playlist no nosso canal chamada Princípios de Fé Radita. Você pode ir lá e acompanhar a aula 1, a aula 2 e hoje a aula 3, tá bom? Que o Eterno ilumine o seu entendimento, fortaleça seu caminho. Shalom, Brahá, e até a próxima.